E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso da Loteca 1107. Pra falar a verdade, nem fiz o meu jogo do concurso da Loteca 1106. Como todo bom brasileiro, eu sempre deixo pra última hora. Até o dia que as lotéricas estiver sem sistema e eu vou quebrar a cara também. Se você gosta do conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever aí. E se quiser dar aquele apoio, tá o nosso Pix aí na tela, pix@lotecalogia.com.br. E sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo dessa grade, que é PSG e Barcelona. Semana que vem, só jogaço, hein? O atestado médico vai rolar solto semana que vem, hein? O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos do PSG. PSG venceu em casa o Rennes por 1-0, venceu o Olympique de Marseille fora de casa por 2-0 e venceu também o Montpellier por 6-2. Já o Barcelona venceu o Las Palmas por 1-0, fora de casa venceu o Atlético de Madrid por 3-0 e também dentro de casa venceu o Napoli por 3-1, esse jogo já pela Liga dos Campeões. Então, os dois times aí vindo de vitórias nos seus últimos 3 jogos. O que eu trago aqui em desempenho é uma parcial aí das odds para essa partida. O PSG tá com 1.95, o empate 3.75 e 3.60 para o Barcelona. Os últimos confrontos entre eles foram assim: 3 vitórias para o PSG, 3 empates e 5 vitórias para o Barcelona. O último jogo foi em 2021, empate pela Liga dos Campeões em 1-1. Depois também em 2021, vitória do PSG na casa do Barcelona por 4-1. E em 2017, 6-1 para o Barcelona. Como eu disse, só jogaça aí pela Liga dos Campeões. Esse jogo aqui, super difícil. Os dois times aí tá jogando muito bem. Barcelona correndo atrás do Real Madrid, do Campeonato Espanhol. Paris Saint-Germain, como sempre, tá lá, né? Esperando terminar mais uma temporada para levantar o caneca aí no Campeonato Francês. E para essa primeira partida aqui, não tem como, né? Tô indo de duplo. Tô indo de Paris Saint-Germain e Barcelona. Sinceramente, jogo válido aí para um triplo tranquilo, né? Nos meus jogos, né, nesse primeiro vídeo, geralmente eu vou de 5 duplos e é isso que eu tô fazendo aqui nessa Loteca 1107. Tô indo de 5 duplos. Jogo 2, Grêmio e o Huachipato. O que eu trago de informação aqui? O Grêmio com time reserva e jogando na altitude perdeu de 2-0 para o The Strongest. Pelo Campeonato Gaúcho empatou 0-0 a primeira partida e antes disso uma vitória aí em cima do Caxias por 3-2. Lembrando que o Grêmio joga agora, né, nesse sábado, a final, segundo jogo contra o Juventude. Já o Huachipato empatou 1-1 pela Libertadores aí com o Estudiantes de La Plata, empatou em 0-0 com a Universidade Católica, campeonato chileno, e também pelo campeonato chileno venceu por 2-1 o Copiapó. Aqui em desempenho o que eu trago é a classificação no grupo aí do Grêmio. O Huachipato, ele é o terceiro colocado porque empatou sua primeira partida, né? É um jogo, 1 ponto e 1 empate. O Grêmio em um jogo, né, tem 0 pontos e perdeu, né, sua última partida aí, partida de estreia na Libertadores. O Grêmio está em quarto no grupo. Os últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Grêmio, 1 empate e 1 vitória do Huachipato. O último jogo foi em 2013, 1-1 entre eles, e depois também em 2013, vitória do Huachipato na casa do Grêmio. Bom, né, 2013, né, foram outros tempos. O futebol brasileiro mudou bastante se comparado aí com os países aqui da América do Sul. Não é uma soberba, né, mas os times brasileiros deram uma bela evoluída. O Grêmio vai estar jogando em casa, provavelmente agora com o time titular, sem ter que se preocupar aí com o Campeonato Gaúcho. O Brasileirão tá chegando, né, mas tá no início aí do campeonato. E para essa partida aqui do Grêmio, eu tô indo seco aí na vitória do Grêmio, acreditando aí que os brasileiros vão entrar de vez aí nos campeonatos internacionais. Jogo 3, Corinthians e Clube Nacional. O último jogo do Corinthians foi contra o Racing, né? Empatou em 1-1. Antes disso, um amistoso contra o Londrina, 3-0. E pela Copa do Brasil, vitória em cima do São Bernardo por 2-0. Já o Clube Nacional perdeu para o Argentinos Júnior dentro de casa por 3-2. Pelo Campeonato Paraguaio, perdeu para o Cerro Porteño e também perdeu para o Taquari. Péssimo desempenho aí do Clube Nacional. Aqui em desempenho que eu trago de informação é a classificação do campeonato. Um jogo para os dois. O Corinthians está em segundo lugar porque empatou, né, sua partida, tem 1 ponto. Já o Clube Nacional, último do grupo, com 1 derrota e 0 pontos.
Os últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Corinthians, nenhum empate e nenhuma vitória do Clube Nacional. O último jogo foi em 2012, 3-1. Em 2012, 2-0 para o Corinthians. Bom, olhando esses últimos números aqui dos dois times, não tem nem o que dizer, né? O Corinthians jogando em casa, não digo que é uma obrigação do Corinthians vencer, né? Mas tem tudo para vencer essa partida. Se não vencer, acredito que o negócio começa a ficar complicado aí para o Corinthians, hein? Então, para essa primeira partida aqui, tô levando também em consideração o mando de campo. Tô indo seco na vitória do Corinthians. Vamos ver se bate esse palpite aí. Jogo 4, CRB e Botafogo. O último jogo do CRB foi contra o Asa, venceu fora de casa por 1-0. Muitos jogos aí nesse final de semana, né? No próximo vídeo, mais informações atualizadas. Antes disso, o CRB venceu o Altos do Piauí por 2-0 e o empate em 1-1 fora de casa contra o Náutico. Já o Botafogo da Paraíba venceu o Serra Branca por 2-1 fora de casa, 0-0 pelo Campeonato Paraibano, também contra o Serra Branca, e pela Copa do Nordeste venceu o Bahia por 4-0. Lembrando que esse jogo aqui contra o Bahia foi contra o time sub-20 do Bahia. Aqui em desempenho que eu trago de informação, o CRB em 4 jogos, 3 ele tem menos que 2 gols e meio, e esse confronto geralmente nos últimos 4 jogos, 3 teve menos que 2 gols e meio. Nos últimos confrontos entre eles está assim: 1 vitória para o CRB, 2 empates e 1 vitória para o Botafogo. O último jogo foi somente em março de 2021, vitória do CRB por 2-1. Antes disso, 2019, 0-0 entre eles, e depois só em 2014, 1-1 entre eles. Ali em desempenho a gente também pode ver que é um confronto aí que são poucos gols, né? 2 gols e meio na partida. 2 times tradicionais aí do Nordeste. E para essa partida aqui eu vou usar o meu segundo duplo. Eu tô indo de CRB e empate entre eles. Vamos acompanhar essas partidas aqui do final de semana, principalmente do CRB, para ver como é que ele vai vir depois desse final de semana. Jogo 5, Fluminense e Colo-Colo. Último jogo do Fluminense contra o Aliança Lima, 1-1. Contra o Flamengo, 0-0, Campeonato Carioca. E uma derrota para o Flamengo em casa por 2-0. Já o Colo-Colo venceu o Cerro Porteño por 1-0 Copa Libertadores. Venceu também o Everton de Vina por 4-1 Campeonato Chileno. E pelo Campeonato Chileno contra o Coquimbo, empatou em 0-0. Aqui em desempenho o que eu trago para vocês é a classificação. Um jogo, né, para cada. Colo-Colo com 3 pontos e 1 vitória. O Fluminense, um jogo também, 1 ponto e 1 empate. Os últimos confrontos entre eles não tem. Isso quer dizer que se tiver, é algo muito antigo. O Fluminense até que não jogou tão mal fora de casa aí contra o Aliança. Sofreu um pouquinho aí nos contra-ataques, mas agora jogando dentro de casa vai ter o apoio da torcida. O problema é que o time do Colo-Colo é um time bem tradicional, sempre batendo cartão aí nos campeonatos sul-americano, mas pode ser que até lá, no dia da partida, muitos titulares aí voltem, né? Porque tinha muito jogador machucado nesse primeiro jogo da Libertadores, e voltando pode ser que esse jogo fique um pouco mais tranquilo. Para essa partida aqui eu vou usar mais um dos meus duplos, eu tô indo de Fluminense e empate. Acredito que não vai ser um jogo tão tranquilo assim, né? Ainda mais que o Colo-Colo tá na liderança do grupo aí, não quer deixar essa chance escapar, né? De manter a liderança. Jogo 6, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Último jogo do Atlético de Madrid, 2-1 fora de casa contra o Villarreal, perdeu de 3-0 em casa para o Barcelona e pela Liga dos Campeões venceu a Inter de Milão por 2-1. Já o Borussia Dortmund, pelo campeonato alemão, venceu o Bayern de Munique fora de casa, excelente resultado, apesar que o Bayern de Munique também esse ano não está fazendo um bom campeonato, esse é o ano do Leverkusen. Pelo campeonato alemão, venceu o Frankfurt por 3-1 em casa e pela Liga dos Campeões venceu o PSV por 2-0. Aqui em desempenho que eu trago de informação, o Borussia Dortmund nos últimos 5 jogos, em 4 ele marcou o primeiro, já o Atlético de Madrid em 4 jogos, 3 sofreu o gol primeiro e depois teve que correr atrás. Se eu não me engano, esse jogo aqui da Inter de Milão foi até desse jeito. Os últimos confrontos entre eles está assim: 1 vitória para o Atlético de Madrid, nenhum empate e 1 vitória para o Borussia Dortmund. O último jogo foi só em 2018, 2-0 para o Atlético de Madrid em casa, e também em 2018, vitória do Borussia Dortmund por 4-0. Outra partida aí super difícil. Para essa partida aqui também, olhando os números aqui, o Atlético de Madrid tem a vantagem de estar jogando em casa. Pelo histórico, faz muito tempo que eles não empatam, né? Porém, são poucos jogos aí para ter uma análise mais
certeira, mas para essa partida aqui eu tô acreditando na vitória de um time ou do outro, então tô indo de dupla aberta, eu tô indo de Atlético Madrid e Borussia Dortmund. Jogo 7, Atlético Mineiro e Rosário Central. O Atlético Mineiro ganhou, né, o seu primeiro jogo aí contra o Caracas pela Copa Libertadores fora de casa por 4-1. Antes disso, pelo Mineiro, deixou escapar a vitória aí de 2-0, empatou com o Cruzeiro em 2-2. Tem um jogo agora no final de semana. E antes disso, derrota para o América por 2-1. Já o Rosário Central venceu o Peñarol pela Libertadores por 1-0. Pela Copa da Liga Argentina, perdeu para o Barraca Central dentro de casa por 2-1. E pelo mesmo campeonato, perdeu fora de casa para o Argentinos Júniors por 3-0. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação do grupo. O Atlético Mineiro é o primeiro, 3 pontos, né? Saldo de gol aí maior, por isso é o primeiro do grupo. O Rosário Central tá logo abaixo, segundo do grupo com 3 pontos também. Os últimos confrontos entre eles não tem. Se tiver alguma coisa, é muito antigo. Bom, o Atlético Mineiro aí tá com um treinador novo, não jogou mal contra o Cruzeiro, até abriu uma vantagem de 2-0, mas, né, clássico, sempre tem que ter atenção o jogo inteiro. Acredito que faltou um pouquinho pro Atlético Mineiro e deixou o Cruzeiro empatar, mas já jogou muito bem o Atlético Mineiro, uma diferença não tão grande, né, com a saída do Filipão, mas já dá para ver algumas mudanças. Contra o Caracas, aí sim já foi um jogo totalmente dominado aí pelo Atlético Mineiro. Vamos ver como é que vai ser essa final também aí no final de semana. Mas para essa partida aqui, contra o Rosário Central, eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Acredito que com a força da torcida aí, o Atlético Mineiro consiga esse resultado positivo. Jogo 8, Fortaleza e Nacional Potosí. Fortaleza também estreou muito bem aí pela Copa Sul-Americana, venceu por 2-0 com um jogador a menos. No Campeonato Cearense 0-0 contra o Ceará, pela Copa do Nordeste perdeu para o Maranhão por 3-2 fora de casa. Já o Nacional Potosí 0-0 contra o Boca Juniors, não deixa de ser um bom resultado, né? Porém, o Boca Juniors faz alguns anos, né, que caiu um pouco. Sinceramente, precisa acompanhar mais jogos do Boca Juniors. Pelo Campeonato Boliviano, o Nacional Potosí venceu o Royal Paris por 2-0 e perdeu fora de casa para o Clube Aurora, também Campeonato Boliviano. Aqui em desempenho que eu trago de informação é a classificação do grupo. Fortaleza um jogo, né, 3 pontos, vitória, e o Nacional Potosí é o terceiro aí do grupo, 1 ponto, 1 empate contra o Boca Juniors. Os últimos confrontos entre eles não tem. E aqui embaixo, né, são as mesmas informações ali em cima, né? O Fortaleza tá vindo de uma vitória e o Nacional Potosí tá vindo de um empate. Apesar de um ótimo resultado aí do Nacional Potosí contra o Boca Juniors, né, esse empate em 0-0, depois eu vou até dar uma olhada para ver se a altitude não ajudou, né, o Nacional aí contra o Boca Juniors. Mas acredito que o Fortaleza jogando em casa é mais time, jogou muito bem sua primeira partida aí e agora, né, na frente da sua torcida, mais um time aí que tem tudo para vencer, né? Por esse motivo também tô indo seco aí na vitória do Fortaleza, mas tô acreditando que vai ser um jogo mais complicado do que a primeira partida. Jogo 9, Remo e Paysandu. Brincadeira o tanto de vezes que esses times já se enfrentaram só nesse mês, viu? Eles vão se enfrentar agora final de semana, já vão se enfrentar de novo quarta-feira, já se enfrentaram antes. O último jogo do Remo foi contra quem? Paysandu, Copa Verde, 0-0. Antes disso, Campeonato Paraense, 2-0 fora de casa contra o Tunaluz e 2-1 num jogo de ida em cima do Tunaluz. Já o Paysandu, 0-0, né, contra o Remo, 4-0 em cima do Águia de Marabá e 1-1 fora de casa contra o Águia de Marabá. Aqui em desempenho que eu trago de informação, o Remo dos últimos 11 jogos, 10 ele ganhou ou empatou, e o Paysandu dos últimos 6 jogos, 5 ele ganhou ou empatou. Vai ser um jogo complicado, eu já venho falando isso nos últimos vídeos. Dois times aí que quando se enfrentam são poucos gols entre eles. O último aí foi 0-0. Vamos ver agora nesse final de semana para ver o de quarta-feira ainda, né? Os últimos confrontos aqui entre eles, 5 vitórias para o Remo, 5 empates e 4 vitórias para o Paysandu. Último jogo, né? 3/4 agora de 2024, essa semana. Paysandu e Remo 0-0. Depois em fevereiro, outro 0-0. E em julho do ano passado, 1-0 para o Paysandu. Esse jogo aqui, por enquanto, eu tô indo seco
seco no empate aí. Vamos ver como é que vai ser esse jogo do final de semana. Se for um jogo com poucos gols ou diferença muito pequena entre eles, a tendência aí é manter esse empate ou então até jogar um duplo. Mas, por enquanto, eu tô indo de empate entre eles. Jogo 10, Flamengo e Palestino. Flamengo, né, empatou com o Milionários em 1-1. Pelo Campeonato Carioca, 3-0 fora de casa contra o Nova Iguaçu. Na verdade, né, o mando de casa era do Nova Iguaçu. E antes disso, 0-0 contra o Fluminense. O Palestino perdeu pro Bolívar, já pela Libertadores, 4-0. Pelo Campeonato Chileno, venceu o Cobresal por 2-0. E um empate aí também pelo Campeonato Chileno contra o Everton de Vina. Aqui em desempenho, o que eu trago de informação é a classificação do grupo. Flamengo, ele é o segundo, um jogo, né, um ponto e um empate. Já o Palestino, ele é o quarto, um jogo, tem um saldo aí de -4, né? Não tem nenhum ponto, porque perdeu e uma derrota. Os últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Flamengo, nenhum empate e uma vitória para o Palestino. O último jogo foi em 2017, 5-0 para o Flamengo. Também em 2017, fora de casa, o Flamengo venceu por 5-2. E pela Copa Sul-Americana em 2016, vitória do Palestino por 2-1 na casa do Flamengo. Bom, o Flamengo é muito mais time, o histórico aqui já diz isso. O Palestino já não começou bem o campeonato, perdeu de 4-0 em casa. E o Flamengo agora jogando em casa, provavelmente com o time completinho. Tem tudo para vencer essa partida. E é mais uma partida aí que tô indo na coluna 1, tô indo no Flamengo seco. Jogo 11, São Paulo e Cobresal. O São Paulo saiu perdendo aí pela Copa Libertadores, perdeu de 2-1. A bruxa tava solta no jogo do São Paulo, 3 jogadores machucados já no primeiro tempo. Antes disso, um empate contra o Novo Horizontino em 1-1 e uma vitória em cima do Ituano por 3-2. Cobresal jogou contra o Barcelona em casa, empatou em 1-1, não é o Barcelona da Espanha. Pelo Campeonato Chileno, em casa, o Cobresal perdeu de 2-0 para o Palestino e um empate em 2-2 com a Universidade do Chile. Aqui em desempenho, o que eu trago é a classificação do grupo. O Cobresal é o terceiro colocado, saldo de gols, né? E também empatou sua partida, então tem 1 ponto. E o São Paulo, ele é o último do grupo, derrota, nenhum ponto. O que eu trago aqui em confrontos entre eles é nada, porque não tem nada nos últimos anos. Mas o que a gente pode ver aqui, uma informação importante ali sobre o Cobresal, que faz 5 partidas que não vence, né? Só empate, derrota e derrota, né? São Paulo também, nessas últimas 5 partidas, apenas 2 vitórias. Uma derrota aí pro Novo Horizontino nos pênaltis. Bom, mas o São Paulo agora vai estar jogando em casa no Morumbi, um campeonato aí que o São Paulo adora. Acredito que passa tranquilo aí pelo Cobresal, então eu tô indo seco na vitória do São Paulo. Mas assim, devido a esse último jogo, tá um climinha meio chato no São Paulo, já estão tentando derrubar o treinador. Pode ser que alguns jogadores não voltam, Lucas é certeza que não volta, porque a contusão dele parece ser a mesma que ele teve contra o Palmeiras, então demorou bastante para ele voltar. O Rato também, parece que é alguma coisa grave, vai demorar um pouquinho. Então, São Paulo ainda continua com alguns desfalques aí. Por esse motivo, né, se você tem o costume de jogar mais duplos, eu colocaria ainda um empate aqui nesse jogo, São Paulo em empate, mas acredito sim que São Paulo vence essa partida mesmo com um time desfalcado. Jogo 12, Racing e Bragantino. O Racing venceu aí pela Copa Sul-Americana fora de casa o Luqueno por 2-0. Pela Copa da Liga da Argentina, venceu o Córdoba por 3-1 e venceu também pela Copa da Argentina 3-0 em cima do San Martín Buzarco. Já o Bragantino, Copa Sul-Americana, venceu o Coquimbo por 1-0 em casa, perdeu para o Santos de 3-1 e ganhou da Inter de Limeira de 3-0. Aqui em desempenho, o que eu trago para vocês é a classificação do grupo. O Racing é o líder, né, com 3 pontos. Saldo de gols aí tá fazendo a diferença. Um jogo, né, para cada. O Bragantino também, 3 pontos, um jogo. Mas tem um gol a menos, né, que o Racing tá em segundo lugar no grupo. Aqui nos últimos confrontos que eu trago são informações pelo menos das 5 partidas dos dois times, né? Porque não tem partidas entre eles nos últimos anos. O Racing aí vindo de 3 vitórias consecutivas, apenas uma derrota nos seus últimos 5 jogos. Já o Bragantino tá numa sequência um pouco pior, 2 derrotas aí nos últimos 5 jogos, mas tá vindo de vitória no seu último jogo. Racing, time complicado aí da Argentina, outro time copeiro que sabe jogar as copas. O Bragantino é um bom time, não começou muito bem o ano, foi eliminado aí da pré-Libertadores pelo Botafogo, não conseguiu ir tão longe, né,
no Campeonato Paulista também, mas não deixa de ser um bom time. É uma pedreira jogar contra o Racing lá, mas tô acreditando aí que o Bragantino consiga um empate. Eu tô indo seco no empate, mas aqui também é outro jogo. Se você tem costume de jogar mais duplos, eu colocaria a vitória do Racing e empate entre eles. Vai ter a pressão da torcida. O time do Racing é um time muito bom também, então é pedreira aí para as duas equipes. Jogo 13, Sport e Ceará. O último jogo do Sport fora de casa venceu o Náutico por 2-0. Pelo Campeonato Pernambucano, pela Copa do Nordeste, venceu o Juazeirense por 3-0. E também Copa do Nordeste venceu fora de casa o ABC por 2-0. Já o Ceará, empate contra o Fortaleza em 0-0. Copa do Nordeste venceu o Itabaiana por 2-1. E venceu o 13 fora de casa por 1-0. Copa do Nordeste também. Aqui em desempenho que eu trago de informação: o Sport nos últimos 4 jogos venceu 3 partidas e o Ceará nos seus últimos 5 jogos, 4 ele marcou menos que 2 gols e meio. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 3 vitórias para o Sport, 4 empates e 8 vitórias para o Ceará. O último jogo foi em 10 de 2023, 2-1 para o Ceará. Antes disso, em julho de 2023, 2-0 para o Sport. E também, em 5 de 2023, outra vitória do Sport aí por 1-0 em cima do Ceará. Essa partida aqui eu considero bem complicada, né? 2 times aí que pelo menos nas suas últimas 3 partidas não perderam, estão vindo muito bem. E para essa partida aqui não tem como, tô usando o meu quinto e último duplo. Eu tô indo de Sport e Ceará, mas essa aqui é uma outra partida que, se você tem condições, colocaria um triplo. Essa e o do Barcelona lá em cima, 2 jogos que cabe triplos tranquilo. Jogo 14, Bahia e Náutico. O Bahia tá vindo de derrota aí para o Vitória por 3-2, assim como o Atlético Mineiro, né? Tava vencendo por 2-0, a diferença é que tomou a virada do Vitória, né? Pela Copa do Nordeste perdeu o Botafogo da Paraíba por 4-0, mas estava com um time sub-20. E pela Copa do Nordeste também, contra o Maranhão, venceu de 1-0 em casa. Já o Náutico perdeu para o Sport em casa por 2-0. Pela Copa do Nordeste, 1-1 contra o CRB. Também pela Copa do Nordeste, 2-2 contra o Sport fora de casa. Aqui o que eu trago de informação é que nos últimos 5 jogos, 4 o Náutico sofreu gol primeiro em suas partidas. E nesse confronto aqui, Bahia e Náutico, nos últimos 5 jogos, o Bahia saiu na frente aí do Náutico pelo menos em 4 partidas. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 7 vitórias para o Bahia, 4 empates e 4 vitórias para o Náutico. O último jogo foi em julho de 2022, um 3-0 pela Série B do Campeonato Brasileiro do Bahia em cima do Náutico. Em 2022, outra vitória do Bahia fora de casa por 1-0. E em 2020, Copa do Nordeste, vitória do Bahia por 4-1. Olhando esse histórico, vendo todo o desempenho das duas equipes, não é de se negar aí que o Bahia tá numa melhor fase, vai estar jogando em casa. O histórico aqui também do confronto tá muito a favor do Bahia. E por esse motivo, por enquanto, eu tô indo de Bahia seco. Pessoal, só jogaça aí nessa Loteca 1107. Se você gostou das informações, se inscreva aí no canal. Se quiser deixar um pix aí de qualquer valor, fique à vontade. Curta, compartilhe o vídeo. Se você tem mais informações, deixe seus comentários. Tá muito legal a resenha aí nos comentários, muitas informações aí que ajuda bastante a gente a fazer os nossos palpites. Logo vou subir uma enquete aí sobre alguma partida dessa grade aqui da Loteca 1107, vou deixar lá na aba comunidade. Se você quiser dar o seu palpite na enquete, é só acessar a aba comunidade aí do canal. Bom, pessoal, é isso, desejo sorte aí para todo mundo na Loteca 1106, também na Loteca 1107. Se a gente não se falar mais, bom final de semana. Fui!